Olá, agosto se iniciando e a gente está aqui de volta do nosso recesso, dando aquele abraço a vocês, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, com muita energia. E hoje, nada mais, nada menos do que o nosso queridíssimo bebê a bordo que está de volta. E eu tenho certeza que você, mamãe, vai gostar muito desse conteúdo. É comigo, Dr. Rogério Corso Almeida, está no ar o nosso bebê a bordo. E hoje o nosso bebê a bordo está se iniciando aí para a gente poder fazer um bate-papo. São situações que às vezes a gente entra aqui numa dinâmica, uma configuração de um atendimento com uma mamãe, com um papai, que muitas vezes vai precisar voltar a trabalhar e que acabou de ganhar o seu bebê. E aí a gente tem algumas dicas práticas para o dia a dia, porque como eu falo, assim, a gente preza muito o aleitamento materno até o 6º mês como o único alimento fortificante para os nossos bebês. Mas infelizmente a realidade do nosso país não é essa. A realidade do nosso país é que hoje em dia, tanto o papai como a mamãe, eles trabalham para poder trazer renda para dentro de casa. E às vezes essa licença maternidade que todas as mães têm direito, aliás é um direito de toda brasileira, ter a licença maternidade em torno de 120 dias, ou no caso de algumas autarquias municipais, estaduais ou federais, até de 180 dias, tá certo? Tem muita luta aí no Congresso para poder fazer com que essa licença, a gestante, se prolongue por 180 dias em todos os tipos de tributos, no caso de atribuições salariais, tanto CLT como estatutários também, em todas praticamente, mas isso ainda não foi votado e não é concretizado. Então a gente precisa fazer alguma coisa para poder ajudar essas mamães. E uma das formas de a gente poder ajudar é a orientação. A orientação que eu falo para vocês é que algumas mães que tenham condições de, por exemplo, deixar o leite materno armazenado, isso pode ser muito bom para a saúde do próprio bebê ou para quem vai estar ficando com ele, né? Deixa armazenado em congelador por todo dia, retirar o leite, isso praticamente tem que ser diariamente, né? Diário, pelo menos, e deixa em conserva na geladeira. Tá certo? Não congele, deixe na geladeira e todo dia se faz a retirada desse leite para que esteja um melhor aproveitamento. Mas no caso de, se por exemplo, essa mãe que vai trabalhar, porque praticamente para que ela amamente bem e para que o bebê tenha uma boa aceitação desse leite, é preciso que ele esteja em contato com a mãe. E muitas vezes ele estranha praticamente porque o bico seio materno, o mamilo, é totalmente diferente do bico da mamadeira. Ou às vezes até no copinho a gente pode tentar dar, mas não é a mesma situação. E nesses casos, a sucção do bebê é que faz o fortalecimento e principalmente também a produção do aleitamento materno da mamãe. No caso, essa mamãe que está trabalhando, ela está afastada, o que acontece? Vão diminuir os hormônios da lactação, com isso o bebê não está sugando, não está tendo praticamente um estímulo para que esse leite possa ser produzido e com isso a quantidade de leite começa a diminuir. Tá certo? Porque não existe tanto contato do bebê, contato físico do bebê com a mamãe. E no caso a gente tem que montar às vezes um cardápio praticamente. Eu aconselho que, por exemplo, as mães que vão trabalhar com 3, 4 meses de idade, que a gente possa aí fazer um cardápio praticamente que possa ajudar o bebê. Então eu sempre falo para as mães, olha, é o seguinte, a gente pode, por exemplo, a partir do 7º mês iniciar o jantar, mas não antes disso. Tá certo? Infelizmente, as crianças elas têm que ser amamentadas, eu digo infelizmente, porque não é uma situação que a gente possa fazer, né? A gente não pode iniciar um jantar para um bebê de menos de 6 meses, porque ele ainda não tem aquela facilidade de digerir os alimentos que são dados à noite. Então a gente precisa com que a alimentação seja líquida, ainda principalmente à noite. E a partir do 7º mês, a gente começa a introduzir algum tipo de alimento um pouco mais pastoso. Mas a gente pode montar um cardápiozinho aí. Eu sempre falo o seguinte, aquela mamãe que, por exemplo, se planeja, eu tô acordando às 6 horas da manhã porque vou amamentar, vou dar a primeira mamada pro meu bebê. Ótimo, dê sua mamada, tá certo, às 6 horas da manhã. Aí eu sei que provavelmente ela vai ter que trabalhar, porque para ela poder pegar uma condução, às vezes, é um pouco longe, né? Tem uma distância muito grande da sua residência para o seu trabalho, então é preciso que ela pegue, às vezes, uma condução. E nisso, o que acontece?
o bebê ele vai ter que ficar com alguém. Às vezes a mamãe deixa com o papai, ou às vezes porque trabalha em outro turno, ou às vezes deixa com a vovó, no caso, ou às vezes até na creche. E muitas vezes não se tem o que fazer. Então a gente tem que fazer a introdução alimentar, tá certo? Isso provavelmente vai acontecer depois do 4º mês, porque até então a mamãe tem o seu direito garantido dos 120 dias de licença maternidade, tá certo? Mas às vezes tem mães que se ausentaram um pouquinho mais cedo, porque às vezes seus bebês nasceram prematuros, e elas têm que voltar antes disso, e às vezes o bebê tem 3, 4 meses. Então com 3 meses, quando a mãe está trabalhando, no caso, e essa criança tem que ficar com alguém, a gente precisa dar alguma coisa. Então a gente sempre indica uma fórmula láctea, nada desses leites que vendem praticamente em mercados, que são leites um pouco fortes, tem que ser uma fórmula láctea que seja adequada ao bebê, tá certo? Que seja adequado ao seu desenvolvimento. Por quê? Porque são fórmulas que são praticamente adequadas ao aleitamento materno. Então elas são puramente modificadas, tem vários tipos de substâncias que fortalecem a saúde do bebê e não aquelas que praticamente não acabam sendo indicadas antes do 1º ano de vida do bebê, porque isso pode afetar a pele do bebê, dar reações alérgicas, pode afetar o intestino do bebê, e isso é muito perigoso, tá certo? Então lá pelas 9, 8 horas da manhã, dá um aleitamentozinho aí, mais ou menos começando com 60, 90 ml, chegando até 120 ml, porque pela idade do bebê ele já pode mamar um pouquinho mais, tá bom? Quando for umas 9h30 da manhã, a gente pode dar um suquinho de laranja, espreme uma laranjinha, dá no copinho, tá certo? Sem açúcar, sem mel, sem nada, tá bom? 10 horas da manhã a gente vai para uma papinha de frutas. Eu sempre falo o seguinte, não bata nada em liquidificador, porque a gente perde 90% das vitaminas. Essas frutas podem ser, por exemplo, todos os tipos de banana, menos as bananas nanicas, que são muito doces e podem afligir o intestino do bebê. Vamos na banana branca ou na prata, ou então na ouro, ou então na banana maçã, amassadinha no garfo, peneire, tá certo? Não dê nada inteiro, porque há riscos de as crianças se engasgarem, isso é muito perigoso. Em quantidades sempre pequenas, quantidades em que a criança aceite, porque ela está começando a mastigar agora e isso é um pouquinho mais frágil. Então a gente precisa tomar muito cuidado com tudo isso, tá certo? Outra situação também, a gente pode, mais ou menos entre 11 e meio-dia, quando a criança tem os seus 4 meses de idade, não antes disso, iniciar, por exemplo, com uma sopinha. Essa sopinha que eu falo que é a sopinha de sal é a que não tem sal. A gente vai fazer praticamente 3 tipos de legumes diferentes. Um legume, por exemplo, amarelo, pode ser uma mandioquinha, uma batata, pode ser um vermelho, por exemplo, a cenoura ou uma abóbora vermelha, e um verde, pode ser o chuchu ou a abobrinha verde, tá certo? Mas tem que ter os 3 legumes de cores diferentes. Por quê? Porque a gente não pode, por exemplo, misturar vários legumes amarelos, porque os amarelos possuem propriedades em que os carboidratos estão em maior quantidade e elas também têm uma quantidade de substâncias que são mais obstipantes, quer dizer, elas prendem o intestino do bebê. Por exemplo, um bebê que come mandioquinha com batata, ele tem grande probabilidade a ter intestino preso. Então a gente precisa variar isso de acordo com a sua cor, tá certo? Então esse praticamente seria o cardápio. 3 horas da tarde a gente inicia com uma fórmula, tá certo? Depois de 3 horas de ter dado o almocinho, esse almocinho tem que ter no máximo um azeitinho ou um alho, tá certo? Trituradinho, nada frito, tudo cozido. Tem que cozinhar bem os alimentos, retirar suas cascas, lavar bem, a gente precisa ter muita higienização nos alimentos, amassar no garfo ou peneirar. Então essa é uma das formas que a gente tem para que a gente possa aí ocupar esse tempo do bebê na parte dos seus alimentos, principalmente da sua alimentação, para que a mamãe possa vir mais tarde. Então, por exemplo, aquela mamãe que entrou 9 horas no serviço, praticamente até o 6º mês de vida, ela pode ou sair 1 hora mais cedo, ou então pegar os 15 dias de licença amamentação, tá certo? Isso vai de acordo com a empresa. Tem empresas que às vezes não têm esse tipo de direito e acabam não se prevalecendo. Mas pode acontecer de, por exemplo, as mães saírem 1 hora mais cedo. Então, se essa mãe entrou 9 horas da manhã e ela faz um período de 8 horas,
praticamente, vai sair 6 horas da tarde, então ela faz das 9 até as 17 horas, deve ter uma hora de almoço, provavelmente para não ser estendido até as 18, ela sai uma hora mais cedo, e 6 horas da tarde ela está em casa, aí ela pode amamentar. Ela pode amamentar às 18, pode amamentar às 21, pode amamentar meia-noite e às 3 horas da manhã. Então, esse daí é mais um conteúdo para que possa ajudar você, mamãe, que às vezes está trabalhando, tá certo? Então, a gente precisa ter praticamente algo para que possa alimentar esse nosso querido e amado bebê. Então, essa é uma forma, talvez, que a gente esteja trazendo para vocês, para a gente poder montar um cardápio. Então, não se esqueçam disso. Antes dos 3 meses, é só fórmula mesmo adequada ao bebê, tá certo? Uma fórmula láctea que seja modificada. Aí tem vários tipos de leite, que às vezes o pediatra, ou às vezes até a nutricionista pode orientar. Mas, a partir do 4º mês, já dá para a gente dar uma introduzida alimentar, tá? Esse caso para as mamães que estão trabalhando. Tá? Então, esse conteúdo é puramente para essas mamães que dependem de pessoas para ficarem com seus bebês e não podem estar em aleitamento materno com os seus bebês, tá certo? Mas praticamente, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, a gente vai adequando aí o aleitamento materno até 6º mês, exclusivamente. Lembro a vocês que é preciso dar água, porque às vezes tem crianças de mães que não tomam água e só a água que está no leite materno não é o suficiente. Então é bom dar água no copinho, praticamente a partir do 2º, 3º mês, não tem problema, tá certo? E às vezes eu também faço aqui, isso é um conteúdo próprio meu, tá? Eu entro às vezes com a alimentação um pouquinho mais cedo, para que essas crianças acostumem com tudo pastoso. Não se esqueçam que não pode bater nada em liquidificador, tá certo? Para a gente começar depois os sólidos a partir do 7º mês, que é onde a gente vai iniciar o jantar. E aí a gente faz uma troca, a gente passa o almoço, tá certo? Com os sólidos e à noite a gente já entra com a sopinha para não ficar deixando com que o estômago desse bebê fique tão cheio de alimentos e a dificuldade na digestão seja acontecida, tá bom? Então, gente, esse aí é um conteúdo rápido, é uma forma aí de ajudar você, papai e mamãe, a ter um cardápiozinho para poder montar para o seu bebê enquanto você está trabalhando e enquanto ele fica sobre o auxílio, ou às vezes sobre até os cuidados de outras pessoas, às vezes uma babá, às vezes uma cuidadora, ou às vezes até a vovó, ou às vezes até o vovô, tá bom? Muito obrigado pelo carinho de todos, eu sou o Dr. Rogério Corso Almeida. Se inscrevam, deem o seu like, compartilhe. Se você curtiu aí esse conteúdo, por favor, compartilhe com as pessoas que você gosta para que possam ajudar aí cada vez mais e auxiliar numa alimentação saudável aí para os nossos queridos bebês. E esse é o nosso Bebê a Bordo, um conteúdo que foi meio curtinho, mas que vai ajudar muito aí o dia a dia de você, mamãe e papai, que trabalham também e que não podem às vezes ficar com os seus bebês. Um grande beijo, um grande abraço, fiquem com Deus. Semana que vem a gente volta com o Casa Prática. É isso aí, a gente vai ter muita novidade no Casa Prática. Muito obrigado pelo carinho de todos, fiquem com Deus e até o próximo conteúdo. Esse é o nosso multicanal, o canal do Dr. Rogério Corso Almeida. Bebê a bordo! Até o próximo!